Olá, eu sou Cristina Dávila, sou professora titular de didática da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, sou pedagoga e tenho mestrado e doutorado na área da educação, principalmente na formação de professores universitários. Nosso tema de hoje vai ser sobre metodologia de ensino, ativas e participativas, abrangentes, adaptáveis a qualquer contexto de ensino, sobretudo enfocando a docência no ensino superior. Então, são objetivos dessa aula de hoje vincular as estratégias metodológicas a conceitos de aprendizagem, sobretudo de aprendizagem significativa, entender as técnicas pedagógicas no contexto das metodologias e dos métodos de ensino e interfacear a ideia de metodologias com os conceitos de epistemologia e de pedagogia, que são dimensões que fazem parte do mesmo processo. A escolha de uma metodologia de ensino vai depender sempre de três dimensões que são básicas. A primeira delas é a dimensão pedagógica, a segunda é a dimensão epistemológica e a terceira é a dimensão propriamente didática do processo. A dimensão pedagógica diz respeito à escolha ou à opção ideológica do docente. Qual o ideário pedagógico que subjaz à sua ação didática? A sua escolha pedagógica, portanto, por uma corrente de pensamento pedagógico, diz respeito à perspectiva tradicional, por exemplo, de ensino, transmissional, por exemplo, diz respeito à perspectiva adotada por Paulo Freire, diz respeito à perspectiva construtivista, diz respeito à perspectiva histórico-crítica, qual o ideário pedagógico adotado pelo docente. Nesse caso, a depender do seu ideário pedagógico, as escolhas metodológicas vão recair por um ou por outro método, por uma ou por outra técnica. Vamos entender isso melhor quando falarmos da segunda dimensão, que está presente na escolha de uma metodologia de ensino, é a questão epistemológica. A dimensão epistemológica ela diz respeito à compreensão que nós docentes temos de conhecimento, a teoria de conhecimento que subjaz a nossa prática. Se eu entendo que o conhecimento é uma informação, por exemplo, eu vou entender que a metodologia de ensino mais adequada a essa perspectiva é a transmissional, porque uma informação é um dado externo ao indivíduo passível de transferência, entre aspas. Paulo Freire, por exemplo, criticou essa perspectiva chamando-a de pedagogia bancária, de depósito de informações na cabeça dos estudantes. Nessa perspectiva, a escolha didática vai recair pelo método expositivo ou pelo expositio, que é uma técnica de ensino medieval. Se a minha opção epistemológica, ela entende o conhecimento como uma construção humana, por conseguinte, a minha percepção de metodologia de ensino, ela vai dar sequência a essa compreensão. Eu vou compreender uma metodologia de ensino, portanto, que seja também construtiva. Nesse sentido, o ensinar passa a ser não uma ação transmissional, mas uma ação de mediação. Eu vou me colocar como mediadora ou como mediador do conhecimento e vou pensar, portanto, em métodos ativos ou condições participativas de operacionalização desse conhecimento. Então, já falei, portanto, da perspectiva pedagógica, epistemológica e agora da perspectiva ou da dimensão didática propriamente presente na escolha de uma metodologia de ensino que tem a ver com a forma como eu concebo o ato de ensinar, que está estreitamente ligado à forma como eu concebo a educação ou o fenômeno educativo. E nessa perspectiva, os métodos eles vão estar consonantes com esta trilogia, esta tríade que eu erigi aqui. Ensinar é a arte de mediar, por assim dizer. Então, nós vamos, para situar bem a questão das metodologias de ensino, métodos e técnicas de ensino, vamos falar desta arte de mediação, que configura, portanto, a ação de ensinar.
Ensinar é uma ação mediadora entre o sujeito que aprende os objetos de conhecimento, né? E o professor é o sujeito mediador, né? É um mediador de saberes, é um mediador de conhecimentos, é um mediador de atitudes, é um mediador de procedimentos também, porque os conteúdos não são conhecimentos neutros, né? Eles são um conjunto de significações, né, que dizem respeito ao conhecimento, a habilidades procedimentais, a habilidades sociais necessárias ao convívio em sociedade, há habilidades que podemos dizer também psicomotoras, entre outras, né? Essa ação mediadora, que nós vamos chamar de mediação didática, ela inclui uma outra mediação, que é a mediação cognitiva. A mediação cognitiva é um tipo de mediação simbólica, né? Estudada assim por Vygotsky, né? Ele vai falar de mediação simbólica quando ele fala de aprendizagem. Basicamente, esse psicólogo russo, né, do final do século XIX e início do século XX, ele vai entender a aprendizagem como um fenômeno mediado pela cultura. E um dos elementos mais importantes a estabelecer essa mediação entre sujeito e objeto de conhecimento é a linguagem. A linguagem é um artefato da cultura construído pelos seres humanos, né? E, como tal, a aproximação dos seres humanos em relação aos objetos de conhecimento se dá por essa capacidade de linguagear, né? Essa capacidade de compreender o mundo de forma representacional. Por isso que ele fala em mediação simbólica, quer dizer, através dos signos, né? Ele vai falar de duas mediações, né, dos seres humanos em relação à cultura. A mediação através dos instrumentos, que são as ferramentas que nós utilizamos para comer, para se locomover, né, para praticarmos, agirmos de alguma forma no mundo social. E ele vai falar, no mundo natural, da mediação cognitiva, mais precisamente quando mediação simbólica ele se refere aos signos, e nesse particular, na perspectiva da cognição, como que a linguagem vai possibilitar que os sujeitos apreendam, né, através desses signos, os objetos da cultura, que são os conhecimentos, né, que são representações, né, da cultura, representações da sociedade, representações para a compreensão da natureza e das questões sociais. Essa mediação cognitiva, ela já acontece, né, independente da ação escolar e independente da mediação dos professores. Qualquer pessoa é capaz de aprender sem que tenha havido a mediação de algum professor, de algum adulto nessa relação. Nós aprendemos com a vida, podemos aprender com outras pessoas, nunca de forma absolutamente isolada, é claro, mas a aprendizagem não se dá somente no contexto escolar. O que eu quero dizer é que a educação se dá em vários contextos e que, por assim dizer, a aprendizagem também ela pode se dar em variados contextos. Mas a mediação didática é a mediação que pratica o professor sobre a aprendizagem dos alunos, que já é um processo mediado, como disse, pela cultura, pelas experiências, sobretudo pela linguagem. Então, estamos falando de uma dupla mediação. A mediação didática, que pratica o professor sobre a aprendizagem, que já é uma atividade mediada, né, do sujeito face aos objetos de conhecimento, sempre numa perspectiva, né, dinâmica e dialética. Sujeito construindo objetos de conhecimento ressignificados pelo sujeito transformam seu ponto de vista, seu modo de pensar as coisas, né, do real, concreto, né, objetivação da realidade, por assim dizer. Para pensarmos em metodologia de ensino, precisamos entender, portanto, o fenômeno do ensino como atividade mediadora, capaz de desencadear uma outra mediação, como eu já falei, só estou retomando, que é a mediação cognitiva, que é uma aprendizagem mediada. Essa mediação didática que faz o professor nunca deverá estar diretamente relacionada às informações que ele tem que transmitir, mas devem estar baseadas, antes de mais nada, no desejo de aprender dos estudantes. Somente a aprendizagem, somente os conteúdos que estiverem vinculados a esse desejo, a essa vontade de saber, é que terão significado para os estudantes. Então, qual é a tarefa do professor? Como fazer com que os alunos sejam desejantes daqueles conteúdos? Eu acho que reside justamente aí toda a arte de ensinar.
é descobrir diante dos alunos quais são os seus reais motivos. A motivação que é tão intrínseca e tão interna, não é tão própria de cada sujeito, ela precisa vir à tona. Muitas vezes ela é velada pelo próprio sujeito, pelo educando na sala de aula. Principalmente se são crianças, se são adolescentes, também adultos que se enrijecem em verdades sacrossantas. A tarefa do professor é hercúlea. É aquela que está justamente em despertar no outro o desejo de aprender. Não é tão somente fazer o aprender, mas é despertar o desejo de aprender para que a sua mediação, né, dos conteúdos incida diretamente na sua capacidade de apropriação desse conhecimento. Então, eu não tenho, na perspectiva, portanto, adotada aqui, que é uma perspectiva crítico-construtiva, quero dizer, não exatamente construtivista, mas crítico-construtiva, é de que a tarefa do professor, longe de ser a de transmissor de um conteúdo abstrato, é a tarefa de mediar conhecimentos que façam sentido para os educandos. Então, essa mediação a que eu me refiro é uma mediação que vai despertar o desejo de saber, porque ela deve ser funcional. Ela deve atingir em cheio o motivo que seus educandos têm para estar ali. Já parou para perguntar a eles por que vocês estão aqui? O que vocês querem aprender? Essas são as primeiras questões. Só a partir desse tipo de diagnóstico é que nós podemos escolher as metodologias mais adequadas e assim possibilitar o aprender. Ausubel, um psicólogo americano da década de 60, uma vez se referiu à aprendizagem dizendo que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe ou já conhece. E que o professor deve determinar isso e ensinar de acordo. A partir daí, ele vai eleger alguns passos que são fundantes na constituição de qualquer metodologia de ensino. Ele vai falar em conceitos subsunsores, em noções subsunsoras como aqueles pré-requisitos sobre os quais nós devemos apoiar, ou ancorar um novo conhecimento. Piaget chamou essas noções subsunsoras de possíveis e necessários. Eu diria que Vygotsky, de algum modo, também se refere a esse fenômeno, essa capacidade humana de relacionar o conhecimento já desenvolvido, uma área, uma zona de desenvolvimento real, uma zona de desenvolvimento potencial. Ausubel vai chamar essa zona real de noções subsunsoras, que são esquemas cognitivos pregressos, ou pré-requisitos em termos de conhecimentos e habilidades que o sujeito já possua e sobre as quais deverão se apoiar os seus conteúdos de ensino. Então, a primeira coisa que o professor deve fazer na sala de aula é identificar as noções subsunsoras que possuem os alunos. O que eles já sabem, por exemplo, sobre matemática, sobre aritmética, sobre informática, sobre didática. E a partir daí, conhecendo o que sabem seus alunos, distinguir entre as noções subsunsoras que ele possui e aquelas que são mais relevantes ao conteúdo de ensino que você vai lecionar, Quais são as habilidades específicas, que nós precisamos para desenvolver determinados conteúdos. Por exemplo, nas minhas aulas de didática, para eu falar de saberes pedagógicos, para eu falar de planejamento de ensino, eu tenho que ter como noção subsunsora as teorias pedagógicas, ou seja, as correntes de pensamento pedagógicos que vão nos possibilitar uma compreensão mais cabal, mais ampliada dos saberes pedagógicos e didáticos, que são, vamos dizer assim, a base para eu compreender, por sua vez, as noções subsunsoras necessárias à compreensão dos elementos do planejamento de ensino. Eu só posso trabalhar, por exemplo, metodologias de ensino se as questões do planejamento já foram construídas pelo sujeito aprendente. Então, eu estou falando de noções subsunsoras, ou de zona real de desenvolvimento e zona potencial. Então, a escolha da minha metodologia de ensino, no meu processo de mediação didática, por assim dizer, deverá se apoiar, portanto, no conceito subsunsor que possui os alunos daquele conteúdo de ensino da minha matéria ou da minha disciplina. Por isso que a arte de ensinar é a arte de mediar, E nessa mediação,
a escolha de métodos, técnicas, né? Numa palavra só, de metodologias de ensino, que são o conjunto de métodos e técnicas, né? São a categoria mais ampla, nós vamos dizer, são as metodologias, são esse conjunto de princípios, né, e diretrizes que estão acoplados a uma estratégia técnica. Esse conhecimento, portanto, ele será necessário estar intimamente vinculado a essa ideia de mediação que eu venho desenvolvendo e esse conhecimento da realidade intelectual de seus alunos, da realidade cognitiva dos seus alunos, da realidade também sensível dos seus alunos, né? Como é que eles compreendem o conhecimento numa perspectiva inteligível e numa perspectiva também sensível. Onde é que as metodologias ativas elas entram aí? Por que elas estão tão na moda, né? Na verdade, o que são metodologias ativas, né? Ativo porque se reporta à atividade. Métodos ativos são aqueles que têm como centro a aprendizagem do aluno, a aprendizagem do estudante. Então, são métodos ativos todos aqueles métodos em que os alunos vão se lançar diante do conteúdo, vão aprender o conteúdo da forma mais autônoma possível, né? Como um verdadeiro protagonista. Várias tendências ocorrentes de pensamento pedagógico se utilizaram de métodos ativos. Nós podemos citar a Escola Nova, né? A pedagogia de Maria Montessori, mesmo a pedagogia construtivista, ela se apoia bastante em métodos ativos. São exemplos de métodos ativos o PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, os estudos de caso, a sala de aula invertida, que está também bastante na moda, né? Embora a gente já estivesse se utilizando disso mesmo sem esse nome, mas, enfim, são métodos que hoje em dia são conhecidos como métodos ativos. Os métodos participativos são aqueles que, além da atividade em si, protagonizada pelo docente tendo em vista a aprendizagem, vai se reportar a participação, a partilha, a parceria, aos projetos. Então, são as metodologias mais utilizadas na perspectiva crítica da educação, pela pedagogia de Paulo Freire, né, que trabalhava eminentemente com temas geradores e com projetos. Nós sabemos que quem trabalha com temas geradores trabalha com projetos. A pedagogia de projetos é uma metodologia participativa, né? A pedagogia histórico-crítica, as pedagogias críticas, de modo geral, adotam as metodologias participativas ou dialógicas, né, por assim dizer. E há as metodologias que fundem, né, os métodos ativos aos métodos participativos, porque os métodos participativos, vamos dizer que em última instância, eles são ativos também, porque o foco ele vai estar na aprendizagem. E os métodos tradicionais são aqueles dentro da perspectiva conteudista transmissional, que são, basicamente, podem ser sintetizados na aula expositiva clássica, sem intervenção do aluno, como uma aula absolutamente levada a cabo pelo professor. É uma técnica de ensino ou um método, se a gente for pensar em larga escala, em amplo espectro, baseado e referenciado somente na figura do professor que sabe e que, entre aspas, transmite o conhecimento. Nada contra a aula expositiva, desde que ela seja dialógica. Quando a aula expositiva ela é participativa, ela é dialógica, esse método deixa de ser um método conteudista transmissional e passa a ser um método participativo. Por que não? Porque os alunos vão estar partilhando o conhecimento através de uma mediação protagonizada não só pelo professor, mas pelo professor e pelos seus alunos. Então, particularmente, eu sou adepta também das aulas expositivas participativas. Tem quem chame de aulas expositivas dialógicas ou interativas. São a mesma coisa. A questão é a ênfase. Onde está a ênfase? Se está na aprendizagem, se está na partilha do conhecimento, o método que você está usando é ativo, é participativo. Então, muito cuidado com os modismos, com os nomes, né, que se dão a técnicas já utilizadas desde há muito, Anísio Teixeira, anos 30, 40, 50, Paulo Freire, anos 60, 70, que hoje ganham outras acepções. Eles são bem-vindos, os métodos ativos, os métodos participativos, desde que
conheçamos os nossos objetivos e que tenhamos consciência da sua utilização vinculada, por assim dizer, me repetindo mais uma vez, aos objetivos de aprendizagem que nós temos, né, elencados no nosso planejamento de ensino, que vão guiar a nossa prática docente. Questões centrais para a gente pensar numa sequência didática, vamos dizer assim, interessante, é pensarmos na perspectiva construtiva, né, de aprendizagem e também de ensino, crítico-construtiva, é pensarmos na sensibilização antes de qualquer coisa, né? Pensarmos em métodos e técnicas que garantam a sensibilização, que quer dizer o despertar do desejo de aprender do estudante, né? Numa perspectiva de uma pedagogia mais sensível, mais ludosensível, por assim dizer, a fase da sensibilização, ela é essencial. E ela vai trazer no seu bojo a fase da problematização do conhecimento, né? Que são aqueles métodos que vão favorecer o refletir, a reflexão, o pensar sobre o assunto. Técnicas problematizadoras são o brainstorming, os debates, situações problemas. Técnicas de sensibilização, as metáforas lúdicas ou outros procedimentos criativos. Podemos falar também, já disse aqui, no método expositivo, que traz como principal técnica a exposição participativa ou interativa, como falei. O método também de solução de problemas, que vai trazer no seu bojo os métodos ativos, e já falei também dos métodos participativos. Pedagogia de projetos, como método participativo, o PBL como método ativo, a problematização como método ativo, o estudo de caso também. Enfim, é interessante dizer, e já concluindo, que não é a técnica em si que vai resolver todas as questões da sala de aula, fazer com que sua aula seja mais dinâmica, ou, enfim, fazer com que o aluno saia daquele estado de inércia em que ele se encontra na sala de aula. O que vai fazer com que a sua sala de aula seja transformada é a escolha do seu ideário pedagógico, é a concepção que você tem de pedagogia, de conhecimento e de método. Isso é subsidiário no processo. Então, é preciso que eu tenha clareza do meu ideário pedagógico, em primeiro lugar. É preciso que eu tenha clareza da minha opção epistemológica para, assim, saber onde eu quero chegar. E, assim, utilizar o método e a técnica mais adequada. Muito obrigada.